Siga seu coração. Seja verdadeiro com você mesmo. O importante é se sentir bem. Quantas vezes ouvimos essas frases, apresentadas como o ápice da sabedoria moderna? Elas soam bem, são reconfortantes. Mas eu gostaria de propor uma pergunta um tanto desconfortável. E se o nosso coração estiver confuso? E se o eu com o qual tentamos ser verdadeiros for um emaranhado de contradições, desejos passageiros e medos não resolvidos? E acima de tudo, será que se sentir bem é o mesmo que ser bom e viver uma vida que vale a pena? Parece que vivemos uma época que valoriza intensamente os afetos. Os sentimentos, as sensações e os prazeres imediatos foram elevados ao status de guias supremos da existência. Contudo, essa hipervalorização dos sentimentos veio acompanhada de uma suspeita generalizada da racionalidade, da lógica e, especialmente, da autocrítica. Ao mesmo tempo, algumas correntes da filosofia humanista moderna nos convidam a criar nossa própria moral, uma ética flexível, focada unicamente na autorrealização, como se o erro humano fosse apenas um desvio relativo e não uma fratura real em nossa alma. Nesse cenário, preceitos antigos e religiosos sobre virtude, pecado e a necessidade de autoexame são frequentemente descartados como um mero conjunto de regras ultrapassadas, correntes que nos impedem de ser livres. Mas será que, ao cortar essas supostas correntes, não nos perdemos em um oceano sem bússola? Será que, em nossa busca por uma felicidade baseada em sensações, não abandonamos a ferramenta mais poderosa para o engrandecimento da alma, o autoexame? Então, eu faço um convite a você. Vamos juntos, por alguns minutos, suspender nossas certezas modernas e abrir espaço para a dúvida construtiva. Proponho que embarquemos juntos nesta investigação, ouvindo o que vozes milenares têm a dizer sobre o valor de uma vida examinada. Vamos explorar a sabedoria de Sócrates, a profundidade das Escrituras e a síntese de Santo Agostinho para talvez redescobrir uma verdade que ficou para trás. Para encontrar clareza, comecemos com a filosofia clássica, na figura de Sócrates. Em seu julgamento, diante da morte, Platão nos conta na Apologia de Sócrates que seu mestre declarou algo que ecoa através dos séculos. A vida não examinada não é digna de ser vivida por um ser humano. Pensemos na profundidade disso. Para Sócrates, o valor da existência humana não está no acúmulo de experiências ou prazeres, mas na coragem de examinar a si mesmo e aos outros, todos os dias, discutindo sobre a virtude. Esse exame constante é o que nos torna dignos de viver. Ele não estava propondo uma autoajuda vaga. Ele estava definindo a própria essência de uma vida com propósito. Sócrates ia além. Ele repreendia seus conterrâneos, como lemos na mesma obra, dizendo: não deveis antepor os cuidados do corpo e das riquezas ao da perfeição da vossa alma, nem dedicar-lhes tanto zelo. Porque vos digo que não é a riqueza que faz a virtude, mas da virtude é que nascem as riquezas e tudo o que é vantajoso para os particulares e para o Estado. Eis aqui uma inversão radical dos nossos valores modernos. Enquanto nossa cultura nos impele a cuidar da carreira, da conta bancária e da imagem, Sócrates nos diz que a tarefa primordial, a mais nobre de todas, é o cuidado com a alma. E esse cuidado se dá através de um contínuo autoexame, um esforço que ele mesmo via como uma espécie de penitência, um trabalho constante de aperfeiçoamento moral e intelectual. Essa ideia ressoa de forma poderosa na tradição judaico-cristã e na história do povo de Deus. No livro de Lamentações encontramos um chamado direto e conciso no capítulo 3º, versículo 40. Examinemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Observe a semelhança e a diferença crucial. Assim como Sócrates, o texto bíblico clama por um exame, um teste dos nossos caminhos. Contudo, aqui o autoexame não é um fim em si mesmo, nem apenas um exercício de virtude abstrata. Ele tem uma direção clara, um propósito final. Voltemos para o Senhor. O autoexame torna-se a ferramenta que nos permite perceber nossos desvios para, então, reorientar nossa vida em direção a um padrão transcendente de bondade, verdade e justiça.
E como essas duas correntes, a filosófica e a espiritual, se encontram na alma de uma pessoa? Ninguém ilustra isso melhor que Santo Agostinho. No início de suas Confissões, ele se debate com uma inquietação profunda. Ele quer louvar a Deus, mas percebe a imensa distância entre o Criador e sua própria condição. Ele escreve: "E o homem, pequena parte de tua criação, quer louvar-te, e precisamente o homem que, revestido de sua mortalidade, traz em si o testemunho do pecado. Tu mesmo que incitas ao deleite no teu louvor, porque nos fizeste para ti, e nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti descanso." Agostinho então se questiona: como invocar a Deus sem conhecê-lo? Como conhecê-lo sem antes crer? Essa aparente contradição revela uma verdade profunda. O processo de conhecer a si mesmo e o processo de conhecer a Deus são paralelos e simultâneos. Quanto mais Agostinho olhava para dentro e via sua ignorância, seus vícios, seu coração inquieto, mais ele entendia sua necessidade de uma verdade exterior e superior. E quanto mais ele era exposto à verdade de Deus, mais luz era lançada sobre as partes escuras de sua própria alma. O autoexame, para Agostinho, não é um mergulho no abismo do eu, mas um olhar para si mesmo à luz da verdade divina, reconhecendo que nossa existência só encontra seu verdadeiro sentido e descanso em Deus. O que aprendemos com essa jornada? Aprendemos que a busca moderna por uma vida feliz, focada em sentimentos e em uma moral flexível que evita o autoexame, é na verdade um caminho para uma vida superficial, indigna de ser vivida, como diria Sócrates. A verdadeira autorrealização não vem de satisfazer todos os nossos impulsos, mas da coragem de examiná-los, de prová-los e de direcioná-los para um bem maior. A prática do autoexame ou do exame de consciência não é, portanto, um conjunto de regras ultrapassadas ou um exercício de autoflagelação. Pelo contrário, é a ferramenta mais libertadora que possuímos. É o que nos permite distinguir entre a voz da sabedoria e o ruído dos nossos desejos desordenados. É o que nos dá a capacidade de sermos autores de nossas vidas, em vez de sermos meros reagentes às nossas emoções. Então, como podemos aplicar isso hoje? Significa encontrar momentos de silêncio em meio à nossa rotina agitada. Significa fazer as perguntas difíceis. Por que eu reagi daquela forma? Quais são as verdadeiras intenções por trás das minhas ações? Meus caminhos estão me levando para mais perto da pessoa que aspiro ser, do Deus em que acredito, ou estão me afastando? Este caminho de autoexame não promete uma felicidade fácil e constante, baseada em prazeres, mas oferece algo muito mais valioso: sabedoria, força de caráter e uma paz profunda, o descanso do coração de que falava Agostinho. É um caminho que reconhece que nossa vida presente tem, sim, um peso de eternidade e que o cuidado com a alma é o investimento mais importante que podemos fazer. É o caminho para o verdadeiro engrandecimento da alma e o único meio de encontrar a verdade, tanto dentro de nós quanto além de nós. E agora, gostaria de ouvir de você. Dessas voezas antigas que escutamos, qual ideia mais ressoou com a sua busca pessoal? A máxima de Sócrates sobre a vida não examinada, o chamado bíblico para o retorno, ou a imagem do coração inquieto de Agostinho? Compartilhe sua reflexão nos comentários. O diálogo enriquece a jornada de todos. Até a próxima.